Fala Tigrada, sejam muito bem-vindos a mais um Delivery com coisa de comer, não se brinca. Delivery de hoje vai para principalmente o pessoal que é fiscal de serviço de inspeção municipal, para o empresário que tem registro no serviço de inspeção municipal, para o RT que trabalha com empresas registradas nos serviços de inspeção municipal. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quantas vezes tu já não passou por uma situação de algum fiscal dizendo o seguinte: vou te dar um auto de infração, então! Vamos raciocinar em cima disso. Em primeiro lugar, o auto de infração não é uma penalidade. O auto de infração é o início do rito do processo administrativo, que está lá no decreto que o Serviço de Inspeção Municipal fez, dizendo o que as empresas têm que fazer e o que elas não podem fazer. Aonde estão os artigos que se referem àquele assunto específico. Então, assim, o fiscal que diz, eu vou te dar um auto de infração, ele, na verdade, teria outras maneiras dele resolver um problema específico. Em primeiro lugar, e aqui fica uma dica, que ele deveria colocar tudo que está em não conformidade num primeiro relatório de não conformidades, com prazo para a empresa se defender, fazer o seu plano de ação, que é o que a gente chama de defesa do relatório de não conformidade, e dizer em quanto tempo eles vão corrigir aquela situação. Bom, aí se não houve a correção daquelas situações, aí o decreto sim exige, e aí ele não pode te dar um auto de infração, ele deve te dar um auto de infração. Com algumas exceções. Qual delas? Por exemplo, vamos lá. O cara disse que tu colocou num relatório de não conformidade que ele precisa melhorar o piso da seção X. E ele disse, vou fazer isso em 15 dias. E tu aceitou a resposta dele. Chegou nos 15 dias, ele não fez o piso. Pergunta, por que tu não fez? Se a resposta foi, pois é, eu vou te pedir mais um prazinho, aí é passível do auto. A exceção é o cara te mostrar que ele já está com o material comprado, com o pedreiro contratado, com tudo resolvido. No entanto, a semana inteira está chovendo, com uma umidade alta, e aquilo não vai conseguir ficar a contento do processo de fazer o piso, ou fazer a parede, ou fazer qualquer outra coisa, desde que a justificativa seja essa. O material está comprado, a nota fiscal está ali, o cara te mostrou, a entrega que demorou. Essas coisas seriam passíveis de tu aceitar uma prorrogação naquele prazo que ele pediu. O resto é obrigação do fiscal aplicar o auto de infração. E o auto de infração é simplesmente o início de um processo administrativo que vai levar a uma penalidade, que pode ser advertência, que pode ser multa, que pode ser suspensão de atividades, que pode ser uma interdição. E no auto de infração tem inclusive um prazo para defesa da empresa, dizendo, olha, isso aqui realmente, eu não fiz isso que está dizendo esse artigo aí, isso que está dizendo, não foi o que aconteceu, porque o fiscal também vai fazer um histórico da infração. Então a gente tem que ter a ciência, como fiscal, de realmente exigir e aplicar o auto de infração de acordo com o nosso decreto e no tempo certo e na maneira adequada. Isso não precisa, e tu pode aplicar um auto de infração falando normalmente, sem precisar gritar que eu vou te dar um auto de infração. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Ele vai ser julgado da mesma maneira, vai ter o prazo de defesa da mesma maneira e sem causar estresse entre a fiscalização e a empresa. E a empresa vai se defender no prazo adequado, vai protocolar a defesa e aí vai ficar esperando o resultado da penalidade, que aí sim vai ser ou advertência,
ou multa, ou daqui a pouco anula o auto de infração. E tu imagina, né? A cara desse fiscal que ficou berrando contigo que vai te dar um auto de infração e a tua defesa tá correta, e aí o auto de infração vai ser anulado. Imagina a cara de tomate do colega, né? Então, essas coisas a gente tem cuidado, porque não tá na hora de pagar vale e tá na hora da gente aplicar as técnicas adequadas, tá bem? Então vamos fazer o seguinte, deixa o teu like, compartilha essas informações e te inscreve no canal se ainda não está inscrito. Vamos dar uma força, a gente se esforça do lado de cá com conteúdo e vocês retribuem aí se inscrevendo no canal, para que quando a gente chegar a 1000 inscritos aqui no canal, nós vamos fazer o sorteio da nossa grelha e das nossas tábuas de churrasco, tá bem? Ah, e uma coisa muito importante, não esquece, aqui com coisa de comer não se brinca.